Neste momento, peço a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 17 de junho de 2024. Às 19 horas do dia 17 de junho de 2024, nas dependências da Câmara Municipal, reuniram-se os senhores vereadores para a realização da 10ª sessão ordinária da 5ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo do município de União do Sul, Estado de Mato Grosso. Na presença dos senhores vereadores, Antônio Carlos Rodrigues, César Itamar Sarinho Gergolete, Hilton Almeida Carvalho, João Batista Borelli, Josué Pereira Pinto, Silas da Silva Nunes, Thalita Estela e Vanderlei Antônio Demarque. Invocando a proteção divina, o presidente da Casa, o vereador Levi Zanardi, cumprimentou todos os presentes, bem como os que acompanham pelas redes sociais, e declarou aberta a presente sessão. Prosseguindo, foi feito o espaço bíblico pelo vereador César Gergolete. Na sequência, o presidente deixou espaço aberto para o cumprimento e breve comentário dos demais vereadores. Usaram da palavra o vereador Vanderlei Antônio Demarque, a vereadora Thalita Estela, o vereador Josué Pereira Pinto, o vereador Antônio Carlos Rodrigues e o vereador João Borelli. Em seguida, foi feita a leitura da ata e convite para participarem da abertura da primeira Copa Agro e Agrinho de Futsal e Vôlei. Após, foi feita a leitura das matérias para encaminhamento das comissões competentes. Projeto de lei número 2 de 2024, de autoria do vereador César Gergolete, que denomina Cleiton Luiz Borges, de 3ª edição do Prêmio Alfabetiza, encontram-se na íntegra arquivados na casa em formato de áudio, sem secretário e demais vereadores presentes. União do Sul, em 17 de junho de 2024. Feita a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação, ficando aprovado por unanimidade. Prosseguindo, solicito ao secretário da mesa, vereador Silas, que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas de interesse do plenário. Ofício número 46/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apensado ao presente ofício, estamos encaminhando a elevada apreciação por essa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 21/2024, que dispõe sobre ampliação das vagas dos cargos de agente de desenvolvimento infantil, 40 horas semanais. Agente de desenvolvimento de educação especial, 40 horas semanais. E professor da educação básica, 20 horas semanais. Constantes na lei número 723, de 25 de setembro de 2019, de outras providências. Trata-se, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de um projeto de lei necessário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a fim de assegurar e regular o funcionamento e atendimento da clientela escolar que encontra-se em gradual crescimento em nosso município, demandando, assim, um acréscimo na quantidade de vagas dos cargos de provimento efetivo de agente de desenvolvimento infantil, 40 horas semanais. Agente de desenvolvimento da educação especial, 40 horas semanais, e de professor da educação básica, 20 horas semanais. Ademais, acrescentamos as vossas argumentações em defesa do projeto de lei número 21/2024, as justificativas apresentadas pela Secretaria de Educação e Cultura, senhora Valdiva Aparecida dos Santos, em sua comunicação interna, cuja cópia anexamos ao presente ofício. Por fim, em vista da importância e de certa urgência desse projeto de lei, de interesse do setor da educação pública municipal, vimos respeitosamente consultar a mesa diretora e o colendo plenário dessa Igreja Câmara da Casa Legislativa, no sentido de viabilizar a apreciação e aprovação dessa matéria na próxima sessão ordinária, com dispensa de interstícios regimentais, se possível. Ao ensejo, contando com a apreciação favorável do projeto de lei, ora encaminhado. Antecipamos a Vossa Excelência e seus ilustres pares sinceros agradecimentos, com votos de elevada estima, com distinta consideração. Ofício número 47/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
Estamos encaminhando em anexo o relatório sobre o projeto em andamento. No período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2024, para conhecimento dos ilustres membros dessa Igreja Casa Legislativa, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 45 da Lei Complementar 101/2000, a fim de servir de subsídio ao estudo do projeto de lei que disporá sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2025 e da outras providências, a ser encaminhado para apreciação dessa Igreja Câmara. Sendo que o tínhamos a encaminhar no momento, desde já agradecemos e aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima com consideração. Ofício número 48/2024. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, valemos o presente ofício para proceder ao reencaminhamento com alguns ajustes de redação do projeto de lei complementar número 1/2024, que modifica a redação do caput do artigo 157 e seus artigos 1º com exclusão das alíneas A e B, e seu artigo 2º da Lei Complementar número 029, de 25 de setembro de 2029, Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de União do Sul e de outras providências. Essa nossa iniciativa decorre de tratativas com agentes desse legislativo e de solicitações de servidores interessados nessa matéria. Sendo que tínhamos, para o momento, contando com a recepção favorável desse projeto de lei complementar. E desde já agradecemos e aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e consideração. Nesse momento, não havendo matérias para o pequeno expediente, passamos à apreciação das matérias de pauta de ordem do dia. Ressaltando que já é de conhecimento dos senhores vereadores e vereadora que o projeto de lei da autoria do Executivo, bem como do Legislativo, em regime de urgência, passarão por única discussão e votação nesta sessão. Assim, peço a leitura do projeto de lei complementar de número 1/2024. Lendo na íntegra. Claudio Miro Jacinto de Queiroz, prefeito municipal União do Sul, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara de Vereadores aprove e sancione a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Por força da presente lei complementar, a lei complementar número 029, de 25 de setembro de 2019, que dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município União do Sul. Passa a vigorar com as seguintes alterações. A nova redação ao caput do artigo 157 da Lei Complementar 029/2019. Artigo 157. O servidor público de provimento efetivo que esteja regularmente filiado a partido político terá direito à licença de 3 meses para exercer atividades política eleitoral, com garantia de seus vencimentos integrais, devendo se desincompatibilizar até 3 meses anteriores à data da eleição. Da nova redação, inciso 1º do artigo 157, com acréscimo das alíneas A e B, ao mesmo parágrafo do mesmo artigo da Lei Complementar 29/2019. O servidor de provimento efetivo regularmente filiado a partido político que se candidatar a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que esteja exercendo o cargo comissionado de secretário municipal ou diretor equivalente,
ou que exerça cargo ou função de arrecadação ou fiscalização tributária, dele será afastado nos seguintes prazos: 6 meses anteriores à data da eleição. Se candidato a vereador, sem remuneração. 4 meses anteriores à data da eleição, se candidato a prefeito ou vice-prefeito, sem remuneração. Ressalvado o candidato servidor efetivo que exerce cargo ou função de arrecadação, fiscalização tributária, que terá assegurado os seus vencimentos integrais somente pelo período de 3 meses anteriores à data da eleição. Na nova redação do inciso 2º do artigo 157 da Lei Complementar número 29, de 2019. A licença concedida na forma do caput será interrompida em caso de indeferimento do registro da candidatura, caso em que o servidor retornará imediatamente ao exercício do cargo ou função. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Terminada a leitura, coloco o projeto de lei em discussão. Vereadora Thalita. Presidente, esse projeto, querendo ou não, ele deu uma repercussão e até procurei o prefeito semana passada para voltar em trâmite, porque essas mudanças que ocorreram no Estatuto ocorreram a partir do ano de 2019. E aí eu falo enquanto servidora pública que, infelizmente, o servidor público ele peca e não lê o Estatuto. E aí, quando teve essa reforma, ninguém, na época, tinha intenção, acho que política, e não se atentou a essas mudanças, né? Porque hoje, se a gente encaminhar essa emenda, pode correr o risco de não ter nem a remuneração. Então, não vamos encaminhar essa emenda hoje, mas vamos ter que sentar e analisar para futuramente a gente encaminhar, nem que não seja aplicado agora, entendeu? Agora que se mantém só a remuneração, se corrige o que estava inconstitucional, né? E aí, futuramente, mesmo que não vá valer agora, a gente sente e analise junto com o Executivo para que a gente não crie mais barreiras para limitar o servidor público. Então, acredito que vamos conseguir resolver um pequeno problema, porém, a gente tem muito mais a ser discutido. Mas já antemão falo que foi um projeto que deu uma repercussão bem desagradável e que, visto o erro, eu acho que é necessário a gente sentar, reformular, conversar, que nem foi feito hoje, né? Que a gente sentou e analisou, e lógico, com embasamento jurídico também. Então, diante de todas as modificações, meu voto é a favor desse projeto, né? Que a gente mantenha essa redação e que seja garantido pelo menos a remuneração, porque da maneira como estava é inconstitucional. Tá? A gente tem que seguir lei federal. Vereador Vandeco. Presidente, como mudou-se a redação, eu também sou favorável. E concordo com a vereadora Thalita que isso é uma coisa que, se não se consegue resolver tudo agora, mas se tem tempo para as próximas eleições, para não se tirar direito nenhum do servidor público de ser candidato. Então, esse pouco que foi feito e foi mudado já vai ajudar. Mas é uma coisa, vereadora, que a gente tem que se discutir isso aí para uma próxima eleição. Então, o meu voto também é favorável. Vereador Chapéu. Senhor presidente, o dia que foi botado em pauta esse projeto de lei, que o vereador João Borelli pediu para tirar de pauta, eu já dei meu parecer contra. Mas, sem querer prodigicar nenhum pré-candidato, esse não é meu porte. Mas como foi modificado o projeto de lei, e sendo que eu confesso que eu não estava entendendo muito bem,
mas hoje tivemos reunião, o pessoal estiver explicando certinho. Também o meu parecer é favorável. Não quero prejudicar ninguém, mas se fosse do jeito que estava, eu seria contra. Mas tudo bem, sou favorável ao projeto de lei de hoje. Não havendo mais discussão, coloco em primeira e única votação. Os vereadores a favor permaneçam como está, é o contrário que se manifestem. Ficando aprovado por unanimidade. Passo à leitura do projeto de lei de número 21, para 2024. Lendo a súmula do projeto de lei número 21/2024. Dispõe sobre a ampliação das vagas dos cargos de agente de desenvolvimento infantil, 40 horas semanais, agente de desenvolvimento da educação especial, 40 horas semanais, e professor da educação básica, 20 horas semanais. Constantes na Lei 723, de 25 de setembro de 2019, e de outras providências. Terminada a leitura, coloco o projeto em discussão. Vereadora Thalita. Presidente, referente a esse projeto, até conversando com o César, se é possível esse aumento de contratações nesse período, tá? A gente pode até o dia 5, né, aumentar o cargo, os funcionários da prefeitura, e, na verdade, existe algumas situações que também se pode contratar nesse período eleitoral. Tá? Eu até conversei com o pessoal da RH agora antes da sessão para esclarecer, e principalmente eu acho que nas duas secretarias, tanto Educação quanto Saúde, que são necessidade para manter uma qualidade na prestação do serviço, não existe essa irregularidade, são exceções que se fazem necessário para manter a qualidade de ensino. Né? A gente sabe que aumentou-se muito o número de crianças hoje com laudo na escola, então essa contratação de ADIs, professores, faz necessário para a gente continuar tendo uma educação de qualidade. Tá? Então a gente levantou a questão se poderia ou não, mas em algumas situações esse período eleitoral permite. Tá? E aí, em conversa com a secretária de Educação, ela falou que os profissionais que já não estão dando conta da demanda que hoje vem aumentando. Por isso, a necessidade de se aumentar essa contratação e, diante a lei, isso é permitido. Então, só para esclarecer que a gente ficou um pouquinho em dúvida se poderia ou não, mas é uma necessidade para se manter a qualidade de ensino no município. Só isso. Terminada a leitura, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em primeira e única votação. Os vereadores a favor permaneçam como está, e aos contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora com a leitura do projeto de lei do Legislativo, número 3/2024, da autoria da mesa diretora. Estabelece os subsídios dos vereadores para vigorar nas legislaturas de 2025 até 2028. A mesa diretora da Câmara Municipal de União do Sul, no uso de suas atribuições legais e regimentais, através do seu presidente, vai saber que o soberano plenário aprovou e o excelentíssimo senhor prefeito municipal sancionará a seguinte lei. Artigo 1º. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, que consiste no início da legislatura do quadriênio de 25 até de 2028. O subsídio mensal dos vereadores será de R$ 3.200. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, que consiste no início da legislatura do quadriênio 2025 até 2028. O vereador presidente, enquanto mantiver essa qualidade, perceberá o subsídio mensal de R$ 4.800. Artigo 3º. A ausência injustificativa do vereador às sessões ordinárias implicará em desconto por sessão. O valor do desconto por falta em sessão, aqui que se refere ao caput desse artigo,
será calculada a razão de 1/12 no valor do subsídio mensal fixado. O desconto não incidirá no pagamento dos vereadores presentes à sessão, não realizada por ausência de matéria a ser votada e a não realização de sessão por falta de quórum. O subsídio de que trata os artigos 1º e 2º dessa lei serão revistos anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2026, na mesma data e com o mesmo índice aplicado para as revisões dos vencimentos dos servidores municipais do quadro geral. As despesas decorrentes da presente lei serão suportadas pelo orçamento próprio da Câmara Municipal. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogada as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 625, de 20 de setembro de 2016. Terminada a leitura, coloco o projeto em discussão. Vereadora Thalita, com a palavra. Presidente, antes de iniciar a sessão, eu tinha um pensamento. E aí, até iniciar a sessão, pós nossa reunião, referente aos subsídios do vereador. E meu voto seria contra. Mas, pensando nesses 4 anos que eu estive sentada aqui representando o povo, por um salário de hoje, 2.600, me fez repensar. O repasse que vem para a Câmara, ele só pode ser gasto com salário e gastos desta casa, certo? E algo que a gente sempre ouve é que, infelizmente, o salário do vereador é muito defasado. A gente vem de 8 anos sem um reajuste, de fato, aprovado pelos próprios vereadores. E aí eu tinha um pensamento assim, mas a gente teve RGA. Esses 8 anos, a gente teve RGA, o que melhorou um pouco o salário do vereador. Porém, quando a gente sai em reuniões aí, a gente escuta, mas vocês ganham só isso? E, infelizmente, a gente passa até vergonha, né? Aí eu tinha até comentado, ainda João Borelli me deu uma corrigida, né? Corrigida não, só deu uma risada, porque eu falei assim, enquanto servidora pública, eu acho errado. Se a gente pensar, a gente tem que pensar em todo mundo. Tem que ter aumento para todo mundo, não só para o vereador. Só que não adianta eu querer comparar executivo com legislativo, porque são verbas diferentes. Então, se a gente pode melhorar o salário dos representantes do povo, por que eu iria votar contra? E aí eu sentei aqui e fiquei repensando. E meu voto é a favor, independente de fala de prefeito que teve em reunião, eu acho que a fala dele foi bem infeliz, porque a gente tem recurso hoje para a gente fazer esse aumento. A população pode até interpretar da forma errada, e é a maneira que eles vão, muitas vezes, julgar a gente. Nossa, vocês vão aumentar o salário de vocês para não fazer nada? O ano político, gente. Só quem dá um nome para ser representante do povo sabe o peso e a diferença que isso faz na vida da população. Porque a gente não vem por salário aqui. A gente vem porque a gente mora num lugar que a gente quer que vá para frente. Só que a gente precisa ser remunerado também. Né? Porque eu falo que só tapa nas costas não paga as contas da gente. E a gente sair de casa para defender o que de fato precisa melhorar dentro do município, isso, querendo ou não, muitas vezes a população pode nos interpretar de forma errada. Então, obrigada pela risadinha, João, eu acho que eu consegui te entender. A gente precisa melhorar financeiramente o salário dos representantes que a população escolhe. Tá? É uma melhora
não muito significativa se a gente for pensar na importância que o vereador tem para o município, né? E se a gente conseguir melhorar do legislativo, compete ao prefeito, no próximo mandato, pensar na melhora para os servidores públicos. Então, em questão de meia hora, eu mudei minha opinião. Eu sou a favor de se melhorar o salário do vereador para que, de fato, a gente tenha representantes aqui, não só pelo amor, mas que sejam, de uma certa forma, recompensados financeiramente, porque é um dinheiro que a gente precisa gastar. Porque, se não gasta, a gente volta para a prefeitura. E aí fica na mão do prefeito decidir o que vai ser feito. Então, meu voto é a favor desse aumento. Lógico, para se dar essa porcentagem, foi feito todo um cálculo aí, né? A gente não simplesmente define, vamos aumentar tanto e ponto, não. Foi feito um cálculo de que se há limite dentro do que é, de fato, direito da Câmara, do dinheiro que vem para a Câmara, e eu acho que a gente precisa melhorar financeiramente para a gente não ter tanta vergonha quando a gente fala nas reuniões aí, quando a gente sai como vereadora, do nosso salário. Então, tive essa mudança, vamos melhorar da Câmara e, quem sabe, para os próximos anos, conseguir mexer nos salários de alguns servidores públicos dentro da Prefeitura que estão defasados. Mas aí parte do Executivo. A gente precisa dessa, eu falo que dessa parceria, para não chegar a um ponto onde os funcionários da Câmara ganham rios de dinheiro e o da Prefeitura não. A gente tem que tentar manter essa equiparidade, que eu acho que é essencial num município pequeno igual a União do Sul. Então, fica aí a minha mudança, tá? Até peço desculpa aos meus colegas vereadores, mas a gente precisa, muitas vezes, parar e pensar, né? E se, de fato, a gente está sendo justo. Então, meu voto é a favor. Vereador Sila? Concordo também com a vereadora e, fomentando essa explicação dela, a gente temos aqui uma planilha do atual salário de hoje. Prefeito, 13 mil. Esporte, 10 mil. Saúde, 11 mil. Obras, 9 mil. Assistência social, 6.500. Educação, 9.700. Vice-prefeito, 3.400. Administração, 6,5. Governo, 6,5. Planejamento, 6,5. Agricultura, 7.700. Presidente da Câmara, 4.200. Vereadores, aí que vem a questão, R$ 2.600. Chefe de urbanismo, ganha mais que o vereador, R$ 4.000. Então, é uma defasagem enorme, né? Pode ser que amanhã, depois, alguém vai querer falar alguma questão, é porque é ano político, tem aumento. Não é que veio a questão agora, né? Mas é muito defasado para um vereador fiscalizar, criar leis e estar de para-choque no local onde que ele reside, não é fácil. R$ 2.600, né? Então, até para o futuro, mais para frente, a questão de INSS, essas questões, né, João, que você entende bem disso, é complicado um vereador estar no salário desse. Não quero aqui desmerecer a ninguém que for contra, mas é uma questão que vem aumentando há tempos e sempre paremos, né, nesse muro aí de, porque os outros vão falar. Mas a gente sempre está dando aumento para os outros, sempre autorizando, né, na verdade. Então, o povo viu aqui na íntegra, que estão assistindo pelas redes sociais, é uma questão, né, dos salários bem acima da questão dos vereadores. Meu voto é a favor, espero que a população guarde bem essa leitura que eu fiz aqui do salário de todos, né, prefeito, vice-prefeito, secretários e diretores. E também, claro, o certo, eu achava, né, que
os secretários era padrão, né? Mas é um menos que o outro. Eu acho que não seria justo, né? Um ganhar mais que o outro, sendo que são cargos de confiança, né? São secretários, deveria ganhar do padrão igual. Mas valeu, presidente. Obrigado. Vereador Josué. Senhor presidente, me referindo à fala da vereadora e do vereador Silas, que terminou de falar, eu também estou de acordo por um motivo. A população está vendo, e todos que estão aqui nos assistindo, mesmo com o aumento que está sendo votado hoje, vocês viram o tamanho do salário do vereador. Qual é a diferença que faz do salário de um secretário ou de outros servidores que tem por aí? O salário do vereador, mesmo com esse aumento, não vai dar a metade do salário do secretário, certo? Então o povo, às vezes, não todos, não vou falar todos do modo geral, mas tem pessoas que acham que o vereador ganha bem, diz até que a gente rouba, que a gente exige da gente coisas que a gente não pode, o salário não é competente para esse tipo de gasto. Mas já também querendo ajudar os pessoal que estão hoje pré-candidato, que vão se candidatar, para ter um salário um pouco melhor do que o que está sendo pago hoje, nesse ano e durante os 4 anos. Eu fui vereador em 2009, o salário era R$ 1.700, né? E agora, com todo aumento, está em R$ 2.600. Agora, com esse aumento que está sendo aprovado hoje, vai para R$ 3.200, né, senhor presidente? Então, meu parecer também é favorável a esse aumento, até para contribuir com o pessoal que vai se eleger nessa próxima legislatura. Meu parecer é favorável, senhor presidente. Vereador João. Bem, fazer a minha colocação. Graças a Deus, no nosso município, de 8 anos para cá, 10 anos para cá, se desenvolveu e muito. A nossa arrecadação, se pegando lá de 8, 10 anos para cá, era 14 milhões, hoje foi para 34, 35 milhões no nosso orçamento. Isso tudo, o que tem a ver com o nosso aumento? Eu acho que tem muito, porque, igual os colegas se pronunciaram aí, o salário do vereador está muito abaixo do que realmente um representante da nossa, igual o vereador Vandeco tenha falado lá, da Casa do Povo. Então, essas pessoas que representam a população, eles também precisam serem mais valorizados com o aumento do salário. Com o aumento do salário, sim. Você pode verificar aí, a população elogia muito a nossa saúde, a nossa agricultura familiar, a nossa educação, colégios aí tirando, espontando quanto à classificação a nível do Estado. Então, por que não? O vereador que passa tudo pela mão do vereador, o vereador que analisa, o vereador que representa o município, o vereador que representa a população. Se o vereador sai lá na agricultura, primeiro que eles vão cobrar é o vereador. Aí tudo isso faz com que ele também precisa ser mais merecido, o salário dele, mais valorizado. Então, entendo que fazem 8 anos atrás que não se elevou, mas naquela época não dava para se aumentar o salário do vereador, porque os estudos mostravam isso, mas hoje é o contrário. Hoje foi feito todos esses estudos e nos dá essa possível aumento, né, presidente? É isso, né? Então, eu sou defensor, sim, que se aumente esse salário, independente de quem esteja aqui na próxima legislatura, e que se
faça com que os nobres que estarão aqui se dediquem um pouco mais também. Então, eu sou a favor, sim, vereador Thalita. Por isso que eu coloquei a minha força lá para a senhora mudar de ideia. Valeu? Muito obrigado. Vereador Gordo. Boa noite, presidente, meus colegas vereadores, minha vereadora aqui preferida, povo da casa, o pastor, sua esposa e a todos que estão ali no plenário e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, eu sou a favor por o seguinte, porque é o segundo mandato meu e até hoje a gente questiona porque eu trabalho na madeireira. Eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar, porque eu trabalhando na madeireira, eu ganho 3.500 e de vereador ganho 2.600. Então, para o povo, lá na rua, a gente ganha 10 mil. Se a gente não pode ajudar uma pessoa, é porque é miserável. Ganha 10 mil, rouba e não ajuda ninguém. Se eu roubasse, se eu ganhasse 10 mil, eu não levantava todo dia às 5 horas da manhã para ir para o serviço, não. Eu ia cuidar do povo, eu ia cuidar da cidade, ia prestar mais serviço à população, mas eu não posso porque eu preciso trabalhar, porque esse salário não dá para me sustentar e poder ajudar alguém que precisa mais do que eu. Então, se fosse dependesse de mim, o salário era de 7 mil para frente, porque eu acho que nós merecemos, porque nós já levamos o nome de ladrão, que nós roubamos, que nós somos miseráveis, não ajuda ninguém. Então, eu acho que é muito pouco ainda por 3.200. Se fosse por mim, era de 7. Pode achar bom, achar ruim o prefeito ser contra. Ninguém está nem aí para ele, porque ele fala tudo que o povo cobra da gente, ele fala que o povo não fala para ele. Então o povo não vai falar para ele mesmo, fala para nós que somos representantes deles. Agora nós é que vamos cobrar dele. E ele mesmo assim, ele não atende nós. Então, eu sou a favor, e se fosse por mim, era de 7 mil para frente. Meu muito obrigado. Vereador César. Oi. Então, analisando esse projeto aí, os números do impacto aí, a Câmara tem sim condição de pagar esse aumento. Hoje, gasta-se em torno de 2,6, 2,8 sobre a arrecadação do município com o pessoal do Legislativo, né? Questão do repasse dos 7%, nós temos limites sim para estar fazendo esse pagamento aí desse valor ao pessoal, aos vereadores também. Mas assim, eu respeito a opinião de cada um dos meus amigos aqui. Acho que cada um tem a sua opinião, por isso nós somos em 9, né? E temos que respeitar. Tem amparo legal a questão desse projeto, mas eu mantenho a minha opinião do voto contrário a esse projeto. Questão de valores, que as pessoas criticam muito, que o vereador ganha muito salário, que não sei, enfim. Pedir para a população que todas as informações de salários, enfim, todas as informações do que é pago aos colaboradores, ele está lá no portal da transparência. Quando se acessa o site da Câmara Municipal de União do Sul, tem pessoas que acham que o vereador ganha muito, tem que ir lá e acessar para verificar quantos que realmente o vereador ganha, está lá. Quantos que o secretário ganha, está lá. Quantos que o prefeito ganha, está lá. Então, incentivar a população a fazer essa consulta no portal da transparência. Questão de divergência de salário, que nem o Silas colocou de secretário, isso aí é uma questão que vai do plano de cargos, carreira, salário e vencimento, que é o estatuto de da prefeitura. Tem hoje 3, um da administração, um da saúde e da educação. Que, nesse caso, por que tem essa divergência de salário? É quando um professor assume um cargo de secretário. Ele pode receber pelo cargo de secretário mais 50%, se não me falha a memória, sobre o concurso que ele está assumindo ou vice-versa. Então, por isso que dá essa divergência, né? E está amparado pelo plano de cargos e carreira, né, dos servidores, aprovado inclusive por esta casa. Mas registro meu voto contrário. Muito obrigado a todos e é isso aí. Vereador Vandeco. Presidente, eu sou contrário ao modo que vai ser dado o aumento. Eu sou a favor que o aumento seja com o RGA, que daí todos que serão beneficiados.
Porque, presidente, se tu fizer a conta que de 7,5 nós vamos pagar 15% de imposto de renda, o INSS vai ser mais alto, então com 1 ano, 2 de RGA, a gente chega ao mesmo valor. E eu concordo que o salário é baixo, quando chega numa época de se procurar candidatos, muitos não se interessam, porque o valor é muito baixo. Mas então meu voto é contrário na maneira que vai ser aumentado. Eu preferia que fosse pelo RGA. Quero aqui só fazer um breve comentário, que esse projeto foi feito o impacto, né? E também temos amparado num parecer jurídico. Então, para que seja bem assegurado e não haja nenhum deslize contra possíveis, né, precaução que nós estamos tendo a isso. Só também deixar bem claro que esse aumento não vale para essa legislatura atual de hoje, né? Ele só passará a partir de janeiro do ano que vem, com os próximos vereadores eleitos, abrindo-se mão do RGA do primeiro ano de mandato, voltando o RGA, voltando o RGA no ano 2026, a 1º de janeiro de 2026, já é corrigido o RGA em cima do valor estipulado hoje em R$ 3.200. Só a título de esclarecimento. Não havendo mais discussão, coloco em primeira e única votação. Os vereadores a favor permaneçam como está, aos contrários que se manifestem. Os vereadores ao contrário que se manifestem. Então, conforme a minha fala sobre o projeto, eu mantenho meu voto contrário. Presidente, eu também mantenho meu voto contrário. Ficando aprovado com 5 votos a favor e 2 votos ao contrário. Sendo que, ao contrário, votaram o vereador César, Vanderlei e Marques. Não havendo mais matéria em pauta para a ordem do dia, deixo o espaço aberto para explicações pessoais. Vereador Vandeco. Presidente, eu quero dar os parabéns para a apresentação das crianças, pela mobilização da nossa juventude, pelos times que se propunharam a jogar na Copa Agro e na Copa Agrinho, mas tenho uns comentários para fazer. Em meu nome, em nome da União Brasil, em nome do PL, eu quero pedir desculpa ao pessoal do agronegócio, que foi usado o nome do agro, patrocínio do agro, e não vi a representação do agronegócio. Não vi presidente, não vi presidente do sindicato, que eu acho que foi uma falha enorme. Não vi um representante do agro. Então, eu quero deixar aqui meu comentário que não concordei. Outra coisa, presidente, 27 anos que a União do Sul tem administração. Eu nunca vi uma festa de início de campeonato. E nunca vi um pré-candidato a prefeito ser padrinho da festa do campeonato. Nunca vi uma pré-candidata a vereadora como madrinha. Então, eu acredito que estão desrespeitando as leis eleitorais e a população. Outra falha enorme.
Ou você tem 2 prefeitos em União do Sul, ou foi uma falha. O prefeito estava em Cuiabá procurando recursos. Eu vi o prefeito tomando chopp ali. Então, não sei o que aconteceu, se foi um desentendimento ou foi proposital. Entendeu? Então, é o que eu vi. E acho que isso é muito injusto. Até quero fazer um requerimento verbal para o senhor pedir por escrito. Eu quero a relação de patrocínios e valores e a relação de gastos dessa festa. Presidente, eu faço que o senhor faça esse pedido. Tá bom? Será atendida a sua reivindicação. Obrigado. Então, gente, eu quero agradecer os meus amigos aqui que chegaram agora. Sempre venho nos prestigiar. Quero agradecer e desejar para as pré-candidatas sucesso. A empreitada é árdua. Aqui, às vezes, você tem ideias divergentes, mas ninguém é um contra o outro. Apenas que cada um tem que ter o seu ponto de vista e expor. Porque se você não tiver a sua opinião própria, não se pode estar aqui. Por isso que você tem 9 para a maioria decidir. Sempre 5 é mais do que 4 e se respeita sempre a decisão tomada pelo plenário. Então, quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais e que tenhamos uma semana cheia de bênçãos. Boa noite. Vereador Gordo. Presidente, eu tenho mais de um ano que eu fiz a indicação daquele postinho lá embaixo, do PSS 2, reclamação do povo que pela manhã pega sol até umas horas da manhã. O prefeito e a secretária Luciana Bula falou que já estava ajeitando para fazer uma cobertura lá para o povo não pegar sol. Essa semana passada eu tive lá de novo doente e o povo estava cheio de gente na terça-feira e o povo me cobrava de novo. O povo fica escondendo atrás das paredes, porque dentro não cabe o povo tudo, então fica escondendo atrás das paredes lá por causa do sol e nada foi feito pelo povo, né? Então, fica ruim para a gente, porque o povo fala que nós, vereador, não faz nada por eles. Mas não depende de nós. O que nós temos que fazer é a indicação, pedir para o prefeito. Ele é quem faz. Se ele não faz, nós não podemos fazer nada. Está indo para 5, 6 anos que eu fiz a indicação daquelas casinhas lá, primeira da Morada do Sol lá, aqueles buracos no meio da rua. O César já cobrou, o Carlinho já cobrou. Eu tornei a cobrar e nada foi feito. Mas daqui 30, 40 dias estão lá pedindo voto e dizendo que vai fazer tudo. Então, por que não fez antes? Vai começar a chuva de novo e aquele buraco vai ficar cheio d'água de novo, lama, ceboseira no meio do povoado. E mais daqui 30 dias estão lá pedindo voto e dizendo eu vou fazer isso aqui, eu vou ajeitar. É mentira. Por que não fez antes? Então, o povo cobra da gente, aí a gente vem aqui, faz a indicação e o prefeito não faz, aí fica ruim para a gente. Vai fazer 4 anos que nós estamos no segundo mandato, meu segundo mandato, o prefeito fez uma indicação que eu fiz, porque eu fiz junto com o Carlinho. Foi aquelas casinhas para as crianças ficarem debaixo ali da Jaguaribe, do eucalipto. E mais nada ele fez. Então, a gente não é contra ele. Mas ele faz por onde a gente criticar ele, porque se ele não faz, quem leva o nome de ruim é nós, vereador. É nós que leva o nome de ruim, que não faz nada pelo povo. Mas o povo tem que entender que não é nós, quem faz é ele. Nós só estamos aqui para pedir, e ele não faz, então nós não podemos fazer nada. E o povo tinha que vir mais na sessão, tinha que assistir para ele ver como o vereador pede as coisas para a população, para a cidade, para o município.
se o prefeito não faz, não é problema nosso, porque nós estamos aqui para cobrar, mas ele não faz, ninguém vai obrigar ele a fazer. Mas muita gente fala que nós que não faz nada por eles. Então, eu não vou mais pedir nada para ele. Eu não vou mais fazer indicação até o final do meu mandato. Eu não vou mais fazer indicação, porque não adianta você vir aqui fazer uma indicação e não fazer aquela indicação sua. Porque quando o prefeito faz, o povo fica contente com você e você com o prefeito. Agora, se ele não faz, o povo fica descontente com a gente e a gente vai falar que o prefeito não faz, ele fala que tem coisa mais importante para fazer. Mas será que tem mais coisa importante do que cuidar do povo, cuidar da cidade? Tem? Se tiver, só ele sabe, porque, na minha opinião, quando chega a época da política, o povo é importante. Agora, quando passa a época da política, o povo não é mais importante. Então, era só isso que eu queria falar. Vereador César. Questão do evento da Copa Agro, Copa Agrinho também. Parabéns a todos os envolvidos, está muito bonito o evento. Parabéns às equipes que estão participando do evento também, né? Parabéns a todos os envolvidos. Será feito um requerimento, questão dos patrocínios, que o vereador Vandeco comentou ali. Alguém mandou mensagem aqui para mim, informando que foi convidado, sim, o pessoal do agro, porém não participaram. Então, aí acho que daria, vereador Vandeco, para incluir os convites que foram encaminhados também desse requerimento para sanar essa dúvida da Câmara, tá? Então, parabéns a todos os envolvidos referente à Copa Agro. E só para incluir essa informação dos convites que foram feitos aos representantes do agro, tá? Ok. Boa noite a todos e tenha todos uma ótima e abençoada semana. Vereador César, eu estava com o Diogo Molina. Ele se sentiu muito ofendido por ser um ex-sindicato e ser uma pessoa integrante do agronegócio, inclusive patrocinador. Eu não estou cobrando coisa que eu inventei, foi coisa que foi cobrado de mim. Tá bom? Só um esclarecimento. Vereadora Thalita. Bom, eu não estava presente na abertura por motivos pessoais, né? Final de gestação, consulta toda semana, enfim. Mas eu queria aproveitar o gancho, falar da Copa Agro, que hoje eu conversei um pouquinho por mensagem com a secretária, e eu estive presente nesse sábado no ginásio, e aí eu quero fazer uma chamada de atenção da população, porque eu vejo que no ginásio hoje já tem plaquinhas proibindo cigarro, proibindo garrafa de vidro, e o que a gente vê da nossa população? Todo mundo não vou generalizar, mas uma grande parcela da população fumando lá dentro, bebendo em recipiente de vidro. E aí a gente vê que o ginásio ele lota, as crianças estão descalço, correndo. E aí, assim, eu não quero chegar ao ponto da gente ter que fazer um projeto de lei proibindo, porque eu acho que já tem uma conscientização, uma orientação. Eu queria só que a população entendesse que não é o local ali. E deixar para os recipientes de vidro, para o cigarro, até o próprio cigarro eletrônico, ser consumido da porta para fora do ginásio. Entendeu? Porque eu falo assim, eu respeito o fumante, quem faz uso de bebida alcoólica, até faço uso já, enfim, mas ali não é um ambiente apropriado, porque a gente tem muita criança ali andando descalço, né? O ambiente é fechado. Então, assim, vou fazer um apelo aí para os próximos jogos, a população se corrigir nesse sentido, evitar recipientes de vidro e evitar o uso de cigarro eletrônico dentro do ginásio. Tá? Não entendam como uma afronta, mas é uma questão de saúde e segurança para os filhos de todo mundo, né? Para todo mundo que frequenta aquele espaço. E se tiver que criar um projeto de lei para a polícia ter que, de fato, aplicar o que está em lei, eu acho que vai ter que ser. Mas, nesse momento, eu acho que basta uma conscientização e uma orientação para a nossa população
que, querendo ou não, toda vez que a gente faz um apelo, a gente é bem ouvido e todo mundo acaba aderindo para se evitar um problema maior na nossa sociedade. Então, era isso que eu queria falar referente à Copa Agro. Não estava presente no dia da abertura, né? A gente ouve muita coisa. Eu entendo que é um período agora que a gente entra político bem delicado. Prefeito, acho que tem que ter alguns cuidados, sim, para não impugnar pré-candidatura de ninguém e para não se criar situações desagradáveis, porque eu falo assim, a política vai passar, né? E a gente já viveu isso. A gente tem 2 grupos dentro do município, mas a gente quer que o município ele prospere e vai para frente. Mas eu acho que desde quando o prefeito não adere uma indicação do lado contrário, vereador Gordo, isso não é ser gestor para todo mundo. E a fala que a gente sempre lembra é que, independente, quando eu for eleito, eu vou trabalhar para todo mundo, né? Então, é que nem nós, a gente sabe quem, querendo ou não, nos apoiou enquanto vereador. Mas não é por isso que, se seu João vir me pedir uma indicação para melhorar o bairro dele, eu não vou aderir porque ele votou no César. Não, gente. E assim, é um período muito delicado, só que a política vai passar e as pessoas vão continuar. E a gente acaba tendo contato com todo mundo. Então, prefeito, a todos os pré-candidatos, vamos ter uma certa cautela no nosso posicionamento e vamos pensar para todos, né? Porque a política passa. E se a gente, infelizmente, usar algumas falas indevidas, inadequadas, isso depois gera um constrangimento e uma situação muito delicada, porque a gente está lidando com seres humanos, com pessoas, então vamos ter esse cuidado, tá? Eu posso ser, muitas vezes as pessoas falam, Thalita, você não entendeu o espírito da política. Eu falo que eu entendi. Eu entrei na política porque eu defendo algumas ideias e eu defendo que o município onde eu moro precisa prosperar. Mas se para mim colocar as minhas ideias, que é o povo que me pede, tendo que subir em cima de pessoas, aí realmente eu acho que eu estou fora da política. Isso não é politicar, tá? Então fica aqui o meu pedido para que se tenhamos cuidado, né? A gente não quer impugnar ninguém, né? Mas a gente precisa respeitar a população, principalmente todos os candidatos. Era só isso, presidente. Muito obrigada. Vereador Silas. Eu parabenizo o Gordo vereador Gordo, pela indignação exposta. Falta de respeito, vereador. Até pela questão de comunicação, né? Foi pedido ao senhor prefeito responder um sim ou não, ou por quê, e até hoje não temos, né? Assim, no plenário. E vamos colocar em período de reeleição, né? 4 anos. Se você colocar a diferença de 4 anos, a primeira, né, administração para a segunda reeleição, difícil falar assim que construiu algo interessante, né? Então, fica complicado a gente falar que o prefeito não atende solicitação do vereador, ofício, requerimento ou indicação, é porque não quer fazer mesmo, né? Então, porque é dito que sempre tem dinheiro em caixa, mas pode atender também a população melhor, né? Então, vamos colocar aqui a questão da Morada do Sol, né? Nós, acho que desde o começo do ano, rebatendo de novo, né, sobre a mesma questão. Então, fica difícil. Reiterando aquela fala minha sobre o salário, o aumento, né, dos vereadores, eu não sou pré-candidato, não tenho intenção também. Eu só quis falar sobre a questão que às vezes o poste mija no cachorro. É complicado essa situação. É um ditado, né? Eu acho que tem que ter mais respeito essa casa de lei, seus
seus vereadores, senhor presidente. E foi comentado aqui sobre questão dos secretários, que nem eu acharia, né, no meu modo de pensar, que todos deveriam ter o mesmo teto, para ninguém se achar melhor que o outro, porque às vezes tem pessoas que têm pouco estudo, né, não tem plano de carreira, não é formado em nada e ganha um salário praticamente igual que estudou para caramba. Então quero deixar aqui, porque escapou, né? Mas eu acredito que as coisas vão melhorar, sempre no debate, com certeza, para melhorar. E eu tenho certeza que os pré-candidatos estão observando bem o que estamos comentando aqui. Não é nada sobre campanha eleitoral, é uma questão que veio a calhar agora, que tem um prazo, a gente não poderia deixar para depois da eleição, senão ia passar esse ano e ia ter aumento, só daqui 4 anos. Né? Deixar bem claro, que tem um prazo, né? O prazo máximo era agora essa semana, vamos colocar assim. E desejo uma boa sorte a todos os pré-candidatos que estão presentes, os que estão assistindo nós pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma disputa saudável, porque na hora do fervo mesmo, aí que vem aquela questão, eu tenho que conseguir. Mesmo, às vezes, falar para o seu melhor amigo, ó, sai da frente, que eu estou passando. Beleza? Vereador João. Presidente e colegas, na semana passada, na terça-feira, eu participei no Centro Múltiplo Uso. Lá se reuniram diversas mães, e a convite da secretária de Ação Social, eu me fiz presente lá para a fundação e vou estar ajudando a fundação da Associação dos Amigos Autistas. Então lá a gente viu depoimento de mães, está se iniciando a constituição dessa associação, e é claro que eles vão precisar de recursos para isso. Então agora, nesses próximos dias aí, acredito que uns 30 dias, vai ser feita uma nova reunião, já com a fundação da associação, inclusive já me passaram o nome, finalidade, endereço, e num futuro, talvez na próxima legislatura, que a Câmara também possa destinar algum recurso lá para atender as demandas lá que a associação vai precisar e muito, porque no nosso município, acho que a vereadora Thalita pode dar uma pincelada, tem inúmeros casos e a gente percebe que são diversas, cada caso, cada criança é um caso à parte. Então eu só queria transmitir isso a vocês, para que fique o convite também, numa próxima reunião, os senhores se fazerem presentes lá ao meu convite, certo? Eu quero agradecer ao pessoal de casa, uma boa noite a todos. Vereadora Thalita. João, é nesse sentido que eu falo muitas vezes que a gestão peca, tá? Porque a gente não quer levar fama, a gente quer melhorar a situação. E nesse tipo de reunião, não custa convidar todo mundo. Infelizmente, eu falo que é onde peca a gestão nesse sentido. Entendeu? Porque a gente já vem trabalhando não só o autismo, mas há 8 anos atrás, quando se criou uma lei aqui, diminuindo o cargo horário de pais de crianças com necessidades especiais, eu nem era vereadora na época. E foi uma coisa que a gente bateu em cima há 8 anos atrás, porque dentro da saúde a gente tinha uma funcionária, que é uma mãe excepcional, e que fez uma diferença tremenda. Ela, em vez de trabalhar 40 horas, trabalhar 20 horas, e 20 horas dar assistência para os seus filhos. Isso a gente conviveu com ela e a gente teve que aprender. E hoje a lei ainda existe, né? E eu acho que não é uma lei só municipal, é uma lei que existe em outros municípios.
E a gente vê que é uma demanda que vem aumentando. Eu bati muito em cima da tecla da pestalose, né, para a gente tentar trazer a pestalose para cá. Né, até sentei em uma das idas para a Cláudia com o prefeito, comentei com ele, Cláudio, a gente precisa pensar em qualidade de vida para essas crianças, adolescentes, adultos que têm uma limitação. Hoje a gente fala muito do autismo, mas a gente tem outras questões neurológicas que trazem o paciente até uma certa dependência, que hoje uma mãe de um adulto jovem, ele já saiu da escola. E aí, o que o município tem a ofertar para ele? Hoje a gente trabalha um projeto Mão Amiga, que ele vai uma vez na semana, fica 2, 3 horas, mas ele já se sente, saiu de casa, ele já se sente uma pessoa que está na comunidade, que está participando de algo que não é só ficar em casa. E para essa mãe, fez muita diferença. Então, assim, até essa servidora, quando me trouxe a associação, eu fiquei muito feliz, entendeu? Fiquei sentida de não ter sido convidada, não por dor de cotovelo, mas porque em vários outros momentos eu levantei uma bandeira de que a gente precisa ofertar uma qualidade de vida para essa população que vem crescendo no nosso município. E aí, por questões políticas, não querer me convidar, não sei se foi o caso, espero que não, mas hoje a gente está conseguindo criar um fluxo dentro de articular setores, assistência social, conselho tutelar, saúde, para a gente mudar aquela questão assim, quando chega um problema e a gente fala assim, tá, o que nós vamos fazer? Ah, a gente não tem associação, a gente não tem CREAS, a gente não tem, não. Hoje a gente mudou. O que a gente tem e o que é possível dentro do município? Qual vai ser a responsabilidade da saúde, da educação, da assistência social, do conselho tutelar? Igual uma coisa absurda, esse ano a gente perdeu 2 crianças que tiveram que ir para o abrigo. 2 crianças. Onde a gente errou? Ah, mas, Thalita, não é erro da gestão, não é erro da saúde, enfim. Mas é a nossa sociedade. Está errado tirar uma criança de uma mãe, dependendo da situação, é uma medida que teve que acontecer, mas o que enquanto... eu falo que enquanto poder público a gente pode fazer antes disso acontecer. Hoje me mandaram mensagem, Thalita, você está afastada, mas a gente está com um drogadito, o que eu faço? Calma, eu acho que isso a gente precisa trabalhar no município. Não só uma única pessoa saber qual é o fluxo, todo mundo tem que falar. E para isso acontecer, a política tem que ficar de fora. A gente tem que participar para buscar recurso, igual o senhor colocou. Só que a gente tem que unir forças, tá, para a gente dar uma qualidade de vida, tá, e para a gente criar mecanismo dentro do município de União do Sul para a gente trabalhar com essas famílias que precisam desse suporte. Entendeu? Porque já é algo que a gente vem acompanhando a demanda crescendo e a gente vendo que a gente precisa, é gritante o que a gente precisa correr atrás. Tá? O João colocou a questão das crianças autistas, mas eu coloco muito mais coisas que a gente, enquanto poder público, tem que fazer, enquanto cidadão. Então, é uma demanda que vem crescendo. Fiquei muito feliz, apesar de não ter ido, tá? A dorzinha de cotovelo existiu, mas apesar de não ter sido convidada, eu acho que eu estou à disposição para poder ajudar, porque a gente sabe a necessidade que vem se criando, a gente precisa definir um fluxo, um suporte, e eu tenho certeza que essa associação a gente vai conseguir recurso para quê? Para dar qualidade no diagnóstico. Porque não basta escolher um neuro e levar e ponto. É neurologista, neuropediatra que está em falta, é fono, é TO. Então, a gente conseguindo essa arrecadação, que é extremamente importante, a gente vai conseguir o quê? Dar continuidade no atendimento e qualidade. Porque eu falo, essa servidora que ficou afastada, não vou lembrar quanto tempo. Hoje eu olho para os filhos dela, eu já comentei isso com ela. Eu chego de encher o olho de lágrima porque eu vejo a transformação. Mas por quê? Porque ela pôde ficar com seus filhos 20 horas e ela pôde dar uma qualidade de tratamento, mas toda semana ela ia para a TO e fono lá fora. Então, é esse tipo que a gente precisa.
E até falo para os pais, quando tem reclamação, a gente tem que levar até a secretária. Porque quando, em uma das minhas conversas com a Lu, que não estava adiantando ir para tal neuro, para tal fono, ela falou, mas os pais não me trazem isso. Eu falei, pois é, às vezes eles têm vergonha. Só que assim, principalmente serviço que é comprado pelo consórcio, a gente está pagando. A gente quer qualidade. Não adianta a gente pagar por um serviço que não está tendo diagnóstico, que não está tendo resolutividade. Então, eu falo assim, eu fiquei muito feliz com a reunião, estou à disposição, enquanto cidadã, para ajudar no que for possível. E próxima reunião, agora eu vou falar que a convite do João Borelli, eu vou participar, porque a gente sempre tem a contribuir. Então, parabéns aí, fico muito contente. Beleza, só respondendo ao vereador João, entendo a iniciativa, né, João? É só assim, deixar bem claro que o Poder Legislativo não pode fazer uma doação, mas pode fazer uma devolução de dinheiro com fins específicos, né? Beleza? Também quero deixar a todos os vereadores que foi baixada uma portaria, contrataram uma nova assessora jurídica, Ana Paula Rocha. Ela é a segunda colocada pelo concurso, devido ao licenciamento, né, da Mariângela. Então, ela não é assessora do presidente, mas sim de todos os vereadores. E quem quiser o contato, o número de telefone, a secretária José deve ter, né? E pode transmitir a todos vocês. Beleza? Quero aqui também antecipar um pouco, haja vista de um pequeno trabalho. Hoje, há dias atrás, eu fiz uma solicitação de uma emenda parlamentar para o deputado Catani, no valor de 250 mil. E ele concedeu, inclusive enviou aos ofícios, ao prefeito e também a mim. E foi feito todo o procedimento correto, e hoje foi pago. Porém, houve um deslize na digitação do número da conta, e o último número, que era para ser final 0, aliás, final 6, foi final 0. Então, estornou esse valor, mas segundo o Devanildo, que me passou as informações, no dia de amanhã já será corrigido e esse dinheiro já está à disposição do prefeito para utilizar. No qual nós fizemos uma prévia, uma conversa com ele, para que se fosse adquirido um veículo para transporte para a saúde, e ele fará uma complementação, se for necessário, com emenda própria. Ok? Então, assim, agradecer já de antemão, embora o dinheiro não esteja definitivo na conta por esses deslizes, mas com certeza amanhã se encontra à disposição, ao deputado Catani, para essa contribuição, haja visto que vem numa hora propíssima. Por quê? Nós temos aí transportes hoje com um veículo desconfortável, infelizmente, né? Então, já falei na sessão anterior, o prefeito estava empenhado e está empenhando, e acredito que dessa vez, em breve, terá um veículo de melhor qualidade para que se possa fazer esse translado aí, levando os pacientes numa maior comodidade possível. Ok? A próxima sessão ordinária será no dia 8 de julho de 2024. Agradeço a vocês todos que se fizeram presente, volte mais vezes, deixo o meu convite ao pastor, Ezequiel, e que todos tenham uma ótima semana. E declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.